Este é o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que recebe aqui o ex-deputado federal Márcio Bittar, atualmente presidente do Instituto Teotônio Vilela, o órgão de formação política e pesquisas do PSDB. Além dele, defensor público Dr. Valdir Perazzo, nosso tema política no Acre e no Brasil. Narciso Mendes. Perazzo e Márcio Bittar. A política brasileira não anima mais nada, não anima ninguém. O meu amigo Perazzo aqui está sendo agora apresentado como filiado do 35º partido. Uma péssima novidade, né? 35º partido. 35º. Mas é um partido novo. Mas é um partido novo, sim. Não há, doutor Perazzo, o senhor é estudioso, não há nenhuma república séria do mundo, Estados Unidos, Argentina tira fora da Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. França, Alemanha, Itália, Canadá, cujo parlamento o governante precisa de se aliar a mais de um partido para fazer sua maioria parlamentar, se não tiver ganho já obtendo esta maioria. Aqui no Brasil, para fazer a maioria simples, para aprovar nome de rua, ou homenagem, o presidente da República precisa de, no mínimo, se coligar com 15 partidos para fazer uma maioria constitucional com 20 partidos políticos. Então, esta República e o nosso regime democrático estão podres. o sistema presidencialista brasileiro também. Apodreceram. Então, eu acho que nós estamos chovendo no molhado quando nós quisermos recuperar este país a partir de um Congresso Nacional, como você acabou de dizer, Márcio Bittar. É verdade. Como é que numa república que se diz que tem respeito, você tem a representante de 30 partidos políticos diferentes? Tem no mínimo 5 partidos políticos no Brasil que tem representante no Congresso Nacional que é um só. Ele é líder dele mesmo. Que é uma coisa paradoxal. Vamos à pergunta, Narciso, vamos à pergunta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Márcio. É uma pena que toda essa responsabilidade tenha surgido exatamente porque o Congresso Nacional não teve coragem de fazer a reforma política que esse país quis fazer. Era um comentário que eu queria fazer e lanço para o debate. Sim. Então você está querendo que se comente essa reforma que foi aprovada atualmente pelo Congresso, que, do meu ponto de vista, piorou. Eu também acho, e ela navega por coisas que eu sou contra por princípio. Por exemplo, eu já disse no começo do programa que eu estou cada vez mais liberal e conservador. Aliás, eu descobri aos 40 e poucos anos que eu sou isso. E você parece que já foi comunista, eu fui comunista de carteirinha não, porque era clandestino, não tinha carteirinha. Mas eu fui do PCB, quando minha família saiu aqui de Rio Branco, em dezembro de 74, e meu pai e minha mãe resolveram que íamos a Campo Grande para estudar, todo mundo e tal. E, enfim, aí essa história começou por lá no PCB, ainda clandestino, eu era um moleque, de 16 anos, 17 anos incompleto. Morei em Moscou praticamente um ano, que foi o ano de 84. Mas como disse o Roberto Campos, com quem vocês foram deputados, não foi? Foi. Roberto Campos dizia que alguém aos 20 anos, se não é socialista, porque não tem coração, mas aos 40 porque não tem cérebro. O Juca Oliveira repetiu isso hoje. Ele está com 80 anos, o ator, né? E diz exatamente isso, deputado. Mas eu passei por essas idades e nunca foi comunista. E porque você nunca teve coração, né? A verdade é essa, só uma. Você sempre foi um cara frio, calculista e tal, etc. Mas então eu sou, por princípio, eu sou contra você proibir um empresário de doar. Por quê? Qual é o preconceito e tal? Então, eu acho que o problema não é o empresário ser proibido de doar, é ter um direito de fazer isso. Se ele se identifica, você tem um país que está caindo pelas tabelas na violência, perdeu-se o controle absoluto. E isso tem a ver com a visão de esquerda,
que é leniente com a bandidagem, não quer diminuição da maioridade penal, não quer mudança do código, não quer que as leis mudem para enrijecer. Existe direito humano, mas não existe dever humano. Não existe dever humano. Então, essa violência que hoje nenhuma família está livre, tem a ver com a visão de esquerda, que historicamente sempre fez aliança com a bandidagem. Na década de 30, 40, o Comitê, que era dos partidos comunistas do mundo, logicamente comandada por Moscou, soltou uma liminar que era todos os partidos de esquerda para obedecer, que era nos seus países para fazer a instrumentalização dos grupos marginais, organizar Mas esses eu posso grupos. fazer só uma observação? Lógico. Que o princípio dos que são contra a empresa contribuir para a campanha eleitoral, eles se baseiam, que é a OAB, que é os partidos de esquerda e tal, e que o poder emana do povo. E só pode contribuir para a eleição que é povo, por exemplo, pessoa física. A empresa não poderia, nesse caso, O participar. raciocínio não é esse, não, o Osmir. princípio que ele se baseia é... Pode ser que eles externem isso, mas a agenda oculta é diferente. Na o realidade, negócio das ocultas eu não participo, não posso saber. na realidade, o que O que acontece? eles externam é A exatamente isso. proposta é da OAB. Se você não souber, expuser, eu saberei expor, Sim. tá? Na realidade, a ideia é o seguinte: essa proposta é da OAB e, na realidade, quem a defendeu primeiro foi o Barroso, o ministro Barroso, que, inclusive, nem deveria ter votado quando da votação no Supremo Tribunal Federal, se era possível ou não a doação de pessoa jurídica, né? Sim. E o que acontece? Lamentavelmente, o ministro Gilmar Mendes deu um voto belíssimo de 5 horas advogando a tese de que as empresas têm absoluta legitimidade, porque têm interesse na sociedade, de doar para esse ou para aquele partido, porque quer que o governo seja dessa ou daquela forma. Então, o que acontece? Os ministros partiram do pressuposto falso de que a corrupção que nós temos aí é uma decorrência do poder do capital. Um erro. Achar que o culpado é o capital. Quando o capital, isso repare ele não bem, podia externar quando na realidade o podia externar capital isso. Tá correto. corruptor, na realidade estava sob o controle do Estado na Petrobras. Mas, E Perazzo, dos Márcio políticos. Bittar, Né? Não da Petrobras, várias a empresas. discussão da reforma política, ela foi tão hipócrita, Foi. ela foi tão hipócrita, É verdade. que eu não tem nada a ver a corrupção eleitoral, Nada. não tem nada a ver com o dinheiro da empresa física, não tem nada a ver com o dinheiro da empresa privada, da pessoa física, da empresa, e nem do dinheiro público. Ela tem tudo a ver com o Caixa 2. Somente. Sim. O E que que não interrompe o Caixa 2. E que, pelo contrário, estimula. vai estimular o Caixa 2. Estimular o Então, por isso que eu Nós digo, vamos ter agora uma campanha política fundamentalmente financiada pelo Caixa 2. É por isso que eu digo, a opinião que eles externaram é exatamente essa. Que eles não poderiam participar. Essa é a uma opinião vez dos que- partidos de esquerda. Exatamente. Enfim, o que eu tenho simpatia, e essa, eu lembro uma vez que estava caminhando no carro para o Congresso, o Narciso me ligou. Ele disse assim, você tinha acabado de tomar posse. Aí ele disse, você está satisfeito, tomou posse, é uma honra, então isso é o máximo que você vai conseguir. Porque são 513 que não tem quase poder nenhum e tal. Eu tenho algumas grandes alegrias de ter passado pela Câmara. Eu participei de algumas coisas que eu vi resultado, né? Como membro da mesa diretora, por exemplo. A gente aprovou o fim do 14º, 15º salários, que a sociedade tinha toda a razão de não compreender porque é que a gente continuava recebendo 2 salários a mais. Participei do processo que acabou com algumas votações secretas, também foi iniciativa da mesa, mas saí com algumas frustrações. Uma delas é essa questão da reforma política. Porque, assim, é uma coisa que está prejudicando a todo mundo e não se faz. Nesse assunto, por exemplo, das empresas, eu tenho simpatia pela legislação japonesa. Porque aí o que eles fazem lá não é um preconceito à empresa, né? Não um preconceito ao empresário ou ao capital. O que eles fazem é como aquela mesma lógica da quarentena. O que tem no Japão? Todas as empresas que têm relação econômica com o Estado, aí esses não podem doar. Sim. Por quê? Porque esses têm uma relação econômica com o Estado, prestam serviço para o Estado, fazem obras para o Estado. Então, esses, no Japão, não podem doar. Aí você entende que não é um preconceito ao capital. Ele está na mesma lógica da quarentena. O sujeito é um secretário de Estado, de Finança, está sabendo de tudo do Estado, no outro dia sai para a empresa privada e está sabendo onde é que o Estado vai aplicar, vai realizar uma obra, um serviço, etc. Então tem a quarentena. Agora, Márcio, não é arrivismo
ou seja, um oportunismo exacerbado do PSDB, na medida em que pede o impeachment da presidente Dilma, se nega a assinar, por exemplo, um pedido de investigação do Eduardo Cunha, como aconteceu hoje? Olha, na democracia, você rompe. Os processos de ruptura são os processos revolucionários. Golpe, revolução comunista. Na democracia é assim. Você vai construindo pontes com quem está lá dentro, uma parte de quem está lá dentro insatisfeito começa a sair, e é ingenuidade você imaginar que você vai romper com todo mundo que está lá, porque isso é revolução, isso é ruptura. Se você for fazer uma análise do sistema democrático, a alternância de poder sempre passa por uma defecção de quem está no governo. Quebra e vem para cá. Por exemplo, então, o caso do Acre. Eu disse isso publicamente, não é segredo para ninguém. Eu disse que quem saiu mais credenciado da eleição passada pelo voto, para buscar uma candidatura majoritária de governo, é o senador Gladson Cameli. Onde é que o Gladson estava? Estava no governo. Ele foi uma divisão do governo. E nós recebemos de braços abertos. Como receberemos os partidos que se dizem nanico, que para mim não é um nanico, é tudo grande, para nós é tudo gigante e tal. Então, assim, eu compreendo o que você está dizendo. Quer dizer, e a crise é tão grave, por que a crise é tão grave? Porque ela é econômica, o Brasil está quebrado, os institutos que analisam notas no mundo dizem que o país que adotar uma austeridade fiscal, a média para recuperar a nota que perdemos são 7 anos. Então é grave a crise. Então uma crise econômica é uma crise política, porque não precisa da oposição. A confusão toda está na base do governo, do próprio governo. Por exemplo, dos 30 que assinaram o documento pedindo a cassação do Eduardo Cunha, 17 são do PT. A briga entre eles não precisa da oposição para brigar. Então ela é uma crise econômica, política, uma crise moral. Então, da sua ideia é o seguinte, se você está brigando por isso, por que não esse? Você vai construindo... Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, o seguinte. Eu acho que o pragmatismo na política é uma coisa, algumas vezes até útil, mas tem um limite. Você agora mesmo colocou um certo pragmatismo dessas soluções que pede para a presidente da República e não pede para o presidente e é investigado no mesmo escândalo. No mesmo escândalo, de aliado. Não. Mesmo escândalo Lava Jato. Da mesma forma, eu pergunto para ti o seguinte, eu pergunto para ti o seguinte, não é difícil também engolir que os políticos aqui do Acre, em sua maioria de oposição, eles sejam oposição no Acre ao PT e sejam aliados incondicionais ao PT a nível de Brasília? Não é uma incoerência, alguma coisa que é difícil? A inteligência do povo. Pronto. Isso é pragmatismo ou isso é o quê? Eu não vou dizer um nome que eu gostaria de dizer. Isso conflita com outro dispositivo da nossa avacalhada legislação eleitoral, que impõe aos partidos ser nacionais e não verticaliza. Aí, quando chega na hora da eleição, existe o Partido Nacional, o regional e o municipal. Mas, vamos deixar o Perazzo responder também, por favor, Perazzo. Eu sei, mas aí deixa o Perazzo. O Perazzo está falando muito pouco aqui hoje. O deputado Márcio Bittar tem preeminência. Então fala, Márcio, ele abdicou do direito dele de falar. Por favor. Incoerência maior do que essa, você tem personagens da política no Brasil e no Acre que são claramente de formação liberal servindo os comunistas. Então, não. Agora veja bem, eu não vou... De repente a pessoa mudou é evidente, de ideia. Não mudou não. Até porque o governo da esquerda provou o erro. Então o liberal, o Roberto Campos, antes de morrer, disse isso. Sim. Eu tenho o privilégio de, em vida, ver a certidão, ver a coerência das minhas ideias sendo colocada em prática. Sim, mas deixando de lado a incoerência dos outros. Bem, é lógico. Vamos pegar aqui a incoerência dos nossos atuais líderes de oposição. O que eu posso dizer? É lógico que todos os partidos e pessoas, inclusive do capital, que acreditaram que era possível embarcar com a esquerda e não ser tragado por ela, isso não é só no Brasil, isso é no mundo, é evidente que essas forças não nos ajudaram, elas nos prejudicaram. Então, todos os que fortaleceram o PT, o PCdoB, aqui e lá em Brasília, é evidente que eles prejudicaram a nossa luta. Agora, não serei eu que vou fazer uma campanha
para bater no PMDB, no PP do Acre, porque estão conosco. E aí você me dá a oportunidade para relembrar um tema que a gente passou pouco. É bom lembrar o seguinte, a oposição nunca mais conseguiu aquele grau de unidade orgânica do MDA, mas não foi por isso que perdemos a eleição, nem de 2010 e nem de 2014. Eu disse num debate, o Jorge Viana ganhou a eleição, o Tião Viana não ganhou a eleição. O Tião Viana tomou a eleição de 2010 e 2014, na pressão, na opressão, de reunir pessoas e dizer, olha, vocês vão ser desempregados se o Márcio Bittar ganhar, com aliados deles Isso operando. não faz parte do jogo? Não. Se aconteceu, não faz parte do jogo? É lógico que De aconteceu. qualquer governo. Isso é um estupro. Não, olha, escuta. Inclusive com discurso igual ao da Dilma. Escuta aqui, vocês, nenhum aqui tem autoridade para falar que conviveu com o Roberto Campos. Eu convivi 4 anos sendo Colega de bancada. colega de bancada. Que privilégio, hein? Veio com mais intimidade, né? E a melhor definição de Roberto Campos sobre comunista e capitalismo, que é com a qual eu me oriento, é que o comunismo defende uma justa igualdade da pobreza. Sim. E o capitalismo, por vezes, faz uma injusta distribuição da riqueza. Né? Sim. É verdade. Sim. Mas eu Rapidamente, Osmir, tem não, eu intervalo. quero que o Perazzo também Não, mas tem responda essa intervalo. pergunta. O Perazzo não responde mais porque ele não quis agora. Não, Perazzo. não, Brincadeira, não, Perazzo. não, Nós vamos fazer um intervalo. Depois eu faço uma pergunta para você. Sobre Perazzo. liberalismo, Perazzo. Daqui a pouquinho a gente volta, por favor, não saia daí.